E na consulta de hoje nós vamos tratar de um assunto pra lá de chato e que incomoda você há um tempão e que ataca silenciosamente mais de 10 milhões de pessoas no nosso país. É a artrose. O que pouca gente sabe é que com um diagnóstico precoce e tratamento adequado, a gente pode impedir a evolução dessa doença e evitar complicações, melhorando a sua vida, a sua qualidade de vida. Vamos entender mais sobre essa doença com a ajuda da fisiatra Pérola Plappler. Olha que nome bonito, Pérola. Tudo bem, meu amor? Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você. Uma honra estar aqui com você. Minha, tão linda você é, que olho bonito, Pérola. Agora, Pérola, a gente está falando aqui de osteoartrite, que também é conhecido como artrose, né? E o Brasil, eu li essa história, eu não entendi, o Brasil é recordista nesse caso, só perde para os Estados Unidos. É verdade isso? Não, na verdade, existe uma porcentagem da população que tem artrose. Como o Brasil tem uma população muito grande e uma população grande que está envelhecendo, a gente acaba tendo mais chances de ter artrose. E uma outra coisa é que a gente está aprendendo a diagnosticar artrose. Então, quando você diagnostica, você acaba descobrindo que tem mais doença do que nos países em que isso não chama tanto atenção. É, porque se vamos pensar em envelhecimento, a Europa tem índices de crescimento, de natalidade, por exemplo, que é menos 3%. Quer dizer, é uma coisa, a explosão demográfica lá não existe. É verdade. O processo é inverso, né? E o Brasil está envelhecendo, né? Com o envelhecimento, a gente acaba tendo doenças que a gente não sabia que tinha antes. Então, a osteoporose é uma delas, a artrose é outra. Então, a gente começa a ter essas doenças. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é médico e eu falei com ele, mas eu nunca tive isso. É o que eu mais ouço com as pessoas da sua idade. Gentil. Não é? Agora, como a gente sabe, a artrose é um desgaste nas articulações, né? Joelho, cotovelo, quadris, tornozelos e tal. Qual é a verdadeira causa da artrose? Essa é uma pergunta muito difícil. Você sabe que a gente está estudando artrose e quando eu me formei, a artrose era uma coisa completamente diferente do que a gente vê hoje. Os estudos estão mostrando uma realidade diferente. Antes a gente achava que a artrose era uma coisa só degenerativa, que a cartilagem ia se estragando. É o que eu imagino que seja. Mas é muito mais do que isso. Hoje em dia a gente sabe que existe todo um processo inflamatório nessas articulações. E antes a gente achava que acometia só a cartilagem. A cartilagem é uma membrana que envolve os ossos e que permite que eles se deslizem mais facilmente. E a gente sabe que começa por essa cartilagem, mas acomete osso, acomete o músculo, os ligamentos. Então toda a articulação acaba sendo comprometida com essa artrose. E o início disso acaba desencadeando um processo muito grande de degeneração dessa articulação, que leva a um quadro importante de dor, de limitação da articulação, muitas vezes inchaço. Então, realmente é um processo que, se a gente não detecta assim a tempo e começa a tratar logo, desencadeia e acaba levando a grandes incapacidades. Mas como detectar, quer dizer, como identificar essa doença antes dela se manifestar? Porque quando se manifesta, porque o estágio já está lá na frente, né? Está avançando já. Antes de manifestar é difícil. Em geral, as pessoas nos procuram exatamente porque elas têm dor. Essa é uma das principais características da artrose. Então, a princípio, o indivíduo começa a ter dor só depois que faz atividade, ele descansa, a dor melhora. Depois, com o passar do tempo, essa dor vai se intensificando, até que chega num ponto em que o indivíduo tem dor mesmo parado, mesmo deitado. E é nesse momento que muitas vezes eles acabam pedindo, pelo amor de Deus, para fazerem uma prótese nesses indivíduos. Porque a dor é tão intensa que não permite que eles descansem. Então, nesse momento, ele fala, olha, chega, não quero mais remédio, não quero mais nada. Eu quero que você me faça uma prótese, me tire essa articulação que está doente e tenta colocar outra para ver se eu tenho uma qualidade de vida de novo. Que coisa. E essas próteses são... Eu vi alguma coisa já desses metais nobres, né? Titânio, umas coisas assim, né? São extremamente sofisticadas, né? O corpo humano, para você conseguir imitar alguma coisa dele, você precisa quebrar muito a cabeça, saber muito como é que você vai fazer, porque você imagina um joelho, por exemplo, ele tem vários graus de movimento, então não é uma dobradiça simples como uma dobradiça de porta. Então, para você chegar a atingir, a fazer uma articulação artificial que realmente supra todas as necessidades, é um trabalho de engenharia fantástico.
Quando eu apresentei o nosso quadro aqui, eu estava falando que mais de 10 milhões de brasileiros possuem essa doença. E desses, 61% são mulheres. Por que as bonitinhas sofrem mais? Será que essas coisas hormonais contribuem? Tipo menopausa? Exatamente isso. Você acertou realmente. Na época da menopausa, eles viram que as células que formam a cartilagem, mesma coisa acontece com o osso, né? E as mulheres também são mais prejudicadas nesse aspecto. Mas as células que formam a cartilagem também deixam de formar de forma adequada. Eu tenho muito mais degradação, ou seja, eu tenho muito mais destruição da cartilagem do que eu consigo formar. E essa é uma das principais causas nas mulheres de ter realmente artrose. Os homens, eu também tenho essa contrapartida. Os homens podem ter a doença antes do que tem as mulheres. Também isso eu li. Começando pelos joelhos, isso antes dos 50. Sabe o que acontece? Os homens, eles têm mais atividade física, a atividade é mais intensa, o desgaste, então, eles carregam muito mais peso do que as mulheres, então as articulações de carga, que são as articulações mais acometidas, joelho, tornozelo, quadril, a coluna cervical, a parte baixa da coluna lombar, são articulações que têm muita artrose. E os homens começam com isso, os atletas principalmente, que desgastam muito as suas articulações por causa de determinados esportes, por exemplo, um jogador de basquete. Não sei se você já reparou, mas os jogadores de basquete acabam fazendo tem que colocar um esparadrapo no tornozelo para evitar os entorses. O excesso de entorse acaba levando a uma articulação muito mais desgastada, então uma artrose muito mais precoce do que se poderia imaginar realmente. Eu tive uma conversa uma vez com a Hortência e ela me contou coisas absolutamente inconfessáveis para quem quer praticar o esporte. Meu Deus do céu, é toda quebrada. Né? Isso acontece mesmo. Meu Deus. E acaba levando a um quadro de artrose importante. Pois é. Agora, em uma entrevista, você disse que além do diagnóstico precoce, a gente sabe que a medicina moderna é a medicina preventiva, né? Mas é sempre importante a realização de exercícios físicos. Isso me pareceu uma coisa meio contraditória agora. Por isso que eu estou falando. E a preocupação com a alimentação. Existe, na verdade, algum alimento que ajuda a evitar, até mesmo controlar a artrose? Não? Eu vou falar primeiro da atividade física, porque eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Você tocou no assunto. Porque eu faço, de repente, será? Não, é muito, muito benéfico. O exercício de musculação, que é o exercício resistido que você faz naqueles aparelhos, é um exercício em que você consegue controlar a intensidade e o ângulo do movimento que você faz. Quando o músculo é forte, ele melhora a estabilidade da articulação, uma articulação mais estável, uma articulação que sofre menos, que tem menos artrose. E, além disso, o músculo funciona como um absorvedor desse impacto. Então, quando eu tenho músculos fortes, uma parte desse impacto que deveria ir só para a articulação, acaba indo para o músculo também. Então, a atividade física é fundamental, é um dos primeiros tratamentos, quando a gente tem uma pirâmide do tratamento da artrose, a atividade física é exatamente a base dessa pirâmide. Então, todos os pacientes têm que fazer atividade física. Em relação a alimentos... necessariamente a musculação ou podem ser essas caminhadas, esses trotes que normalmente as pessoas de idade fazem? O trote para o indivíduo que já tem artrose é complicado. Se você faz impacto sobre uma articulação com artrose, você muito provavelmente vai ter um quadro de dor. Então a musculação é muito boa, exercícios em piscina aquecida são excelentes. O alongamento é fundamental para que você tenha uma articulação equilibrada, então com boa força muscular e um bom alongamento, assim você tem uma boa estabilidade. Então o exercício é fundamental. Em relação à alimentação, tem dois aspectos. O primeiro deles é a obesidade. A obesidade tem dois fatores sobre a artrose. O primeiro é o fator mecânico. O fato de você ser muito pesado, você sobrecarrega mais a sua articulação e os indivíduos acabam tendo mais artrose nessas articulações. E não só isso, o que se descobriu recentemente, isso é bem recente mesmo, que a gordura, ela produz uma substância que é uma citocina, que é a leptina, e essa substância ela é inflamatória e ela é uma das causas de inflamação das articulações, e ela é uma das coisas que desencadeia a artrose também. Então a obesidade ela tem esses dois aspectos bastante negativos. Quando você perde peso, faz atividade física e faz uso da medicação, você consegue melhorar bastante o quadro de dor,
consegue impedir a progressão dessa artrose. Então, realmente a obesidade é um dos grandes problemas e os alimentos, os melhores deles, tem uma lista de alimentos que tem alguns produtos anti-inflamatórios. Então, por exemplo, o morango, eu nem sabia disso, mas o morango tem várias substâncias, vitamina C e várias outras substâncias que impedem a liberação dessas substâncias ácidas no organismo. Então, tem alguns alimentos que funcionam dessa maneira. É interessante, mas isso tudo está em fase de estudo ainda. Existem também alguns colágenos que estão vindo para o Brasil agora recentemente. E esse colágeno também é interessante, ele é considerado um alimento funcional. Ele é tirado da pele de porco ou da pele de boi. E acredita-se também que esse colágeno ajude a formar cartilagem, ajude a diminuir um pouco o processo de inflamação. Então também é um outro tipo de alimento, não é uma comida que você vai comprar no supermercado, mas é um alimento programado, um alimento feito para que você realmente consiga ter esse colágeno. Estou tomando, é caro para burro isso, hein? Esse é o problema, né? Os medicamentos são caros, infelizmente, principalmente os medicamentos novos. O investimento que se faz em cima da descoberta de um medicamento é um investimento que eles acabam tendo que reaver em algum momento, né? Claro. Então, acaba sendo realmente caro no começo. Agora, início de século XX, quer dizer, fim de século XIX, início do século XX, a estimativa de vida aqui em nosso país era de 36 anos. Hoje, nós estamos chegando nos 74. Em 2020, nós vamos ter 30 milhões de idosos e, consequentemente, a doença pode crescer junto com esse número. Tem uma forma de tratamento para que essa coisa amenize, não? Existem algumas substâncias, que são alguns medicamentos. No Brasil é considerado medicamento, nos Estados Unidos ele é mais considerado como um suplemento alimentar também, que são substâncias que procuram ajudar a melhorar a cartilagem. Eles ajudam a tentar aumentar a produção de cartilagem e dessa maneira diminuir o problema da artrose. Devem ser utilizados, tem alguns trabalhos recentes, inclusive, da Mayo Clinic, um trabalho feito por um grupo de profissionais, mostrando que, por exemplo, a glicosamina tem uma ação importante como um anti-inflamatório e principalmente em indivíduos que ainda não desenvolveram artrose, mas que já têm um quadro para isso, por exemplo, tem um fator genético, a gente sabe que existe um fator genético importante na artrose, ou que fazem uma atividade física muito intensa, esses indivíduos podem se beneficiar desse tipo de medicamento também. Tem uma campanha chamada Mexa-se contra a artrose, né? Que é promovida por médicos a fim de orientar a população contra a disseminação dessa doença. Como é que ela atinge o público? Ela atinge não só os pacientes, mas ela atinge outros médicos também que já saíram da faculdade há mais tempo e que não tiveram oportunidade de conhecer a artrose como ela tem sido mostrada hoje em dia. Então são feitas algumas atividades físicas nos parques, isso tem sido feito em algumas cidades, eu preciso colar aqui porque a primeira vai ser em São Paulo, no dia 13 de abril, e se vocês quiserem um telefone para informação sobre essa atividade é 2613-0117, e a outra vai ser no dia 27 de abril em Teresina, e o telefone de lá é 86, que é o prefixo, e o telefone 3232-3232. Esse é um pouco mais fácil até. Sim, o de São Paulo é um pouco mais complicado. Quer deixar algum recado? O que eu acho que é importante a gente saber é que a artrose tem prevenção, a gente deve procurar, a gente não deve considerar a artrose como sendo parte normal do envelhecimento, apesar de que uma grande parte dos indivíduos idosos tem artrose, mas a gente deve procurar evitar essa artrose, tratar na medida do possível, tanto preventivamente como depois que essa artrose se instala, exatamente para evitar o final de tudo isso, que é você ter que fazer uma artroplastia. E, sem dúvida nenhuma, pessoas que têm artrose são pessoas que têm uma qualidade de vida muito piorada, às vezes têm uma cabeça fantástica, um joelho que não ajuda, e são pessoas que ficam limitadas em função de uma articulação que não foi tratada adequadamente. Querida, muito obrigado por sua presença. Esta é a fisiatra Pérola Plappler, doutora Pérola Plappler, que é tão bonitinha e tão competente e que nos ajudou tanto nessa história da artrose. Agradeço muito a oportunidade de chamar a atenção para uma doença que realmente é muito prevalente, tem muita gente com ela e muito pouca gente prestando atenção nisso. Muito obrigada. Obrigado eu, querida.